Nós estamos aqui com Henry Lappen, do cohousing Cherry Hill, de Amherst, Massachusetts, nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra. E nós vamos conversar um pouco sobre a história do Henry no cohousing Cherry Hill, a relação dele com o cohousing, por que ele resolveu viver num cohousing, no qual ele já mora há mais de 27 anos, ele vai contar para a gente o que levou ele a viver lá, como é morar num cohousing, quais são as vantagens, as desvantagens, para quem é um cohousing, para quem não é um cohousing, e a relação do cohousing com a modernidade, com essa vida atual, com o isolamento, a solidão, a depressão, a ansiedade, a falta de propósito, o envelhecimento saudável ou não, todas essas questões. Henry, então, muito bom ter-te aqui conosco em São Paulo, diretamente de Amherst, Massachusetts. Queres, vai dizer para nós outros, primeiro, creo, quem és tu? Show. Eu sou Henry, nasci em Boston, Massachusetts e faz 30 anos, hace 30 anos, estávamos vivendo em uma casa em Vermont, en el bosque, y tuvimos vecinos, pero no los conocía, sí. Y entonces decidimos movernos hasta Cherry Hill Cohousing para vivir con otros en una comunidad donde todos nos conhecemos. Henry, você tinha quantos anos quando você se mudou para o cohousing Cherry Hill? Quantos anos você tinha? Quantos anos tinha? Quanto? Eu vivo lá há 30 anos, sim. Desde 1994. Y todos nos movimos en este año y algunos sí todavía estamos acá. Lá. Henry, o que levou, de novo, talvez você já explicou, mas eu queria deixar isso mais claro. O que fez você escolher viver em um cohousing? Porque eu quero esclarecer para vocês que a grande maioria dos norte-americanos não mora em cohousing. Tem mais ou menos uns 250 cohousings nos Estados Unidos, em média umas 70 pessoas em cada um, umas 20, 25, 30 casas. O que vocês podem ver, que se for 70 vezes 200, vai dar mais ou menos uns 15 mil, 20 mil pessoas, de um total de 300 milhões de habitantes nos Estados Unidos. Isso é um número muito pequeno em relação ao total da população norte-americana. Então, Henry, por que elegiste? Por que você decidiu viver em um cohousing há 30 anos atrás? Bueno, como me dije, en estos tiempos no conocimos nuestros vecinos y nos gustaría conocer gente. Disculpa, estoy hablando portuñol. Entonces, en estos tiempos teníamos dos hijos con 4 años y 1 año, y la vida era difícil sin vecinos, sin familia cerca. Entonces decidimos movernos. Então quer dizer que você buscou morar no cohousing pela questão de ter uma convivência com vizinhos, é isso? Conviver com vecinos. Sim. Por isso. Entonces eu describo cohousing como um mixto de
condominio y un común. No somos un común, no tenemos, no compartimos dinero o una filosofía, pero compartimos mucho más, muy más que en otros vecindades. ¿Sí? Tenemos una casa común bastante grande y compartimos 2 cenas cada semana. 2 cenas é 2 refeições. Sí. Pode ir em frente. Y también hacemos el trabajo de la comunidad nosotros mismos, no contratamos con una corporación para manejar todos. Então, quer dizer que o Henry nos Estados Unidos, ele disse que, quer dizer, que o cohousing é um misto entre comunidade e comuna. Quando eles falam comuna, a gente tem uma visão meio, entre aspas, comunista. Mas ele acabou de dizer, é a questão de comunidade. Porque numa comuna, como ele quis dizer, as pessoas elas partilham inclusive o dinheiro, as fontes financeiras, as receitas, que é o caso dos antigos kibbutzim em Israel, que também se modificaram ao longo do tempo e hoje em dia já guardam muito poucas semelhanças com o modelo que começou no começo do século XX ou até final do século XIX em Israel. Quer dizer, hoje em dia as pessoas não querem mais trabalhar diferentemente um do outro e ter o mesmo retorno no final do mês. Cada um quer ter o seu. Então, o cohousing, como o Henry está falando, ele não partilha os recursos financeiros. Cada um tem o seu dinheiro, os seus recursos financeiros. Tem pessoas que têm mais, outros têm menos. Próprias casas. E cada um na sua casa. Sim. E é esse que é o grande conceito, quer dizer, o pilar do cohousing, né, Henry, é a combinação de privacidade, privacy, com comunidade, com Sim. community. Então você tem o máximo de privacidade, aquilo que você quer e precisa, o tanto que você quer, com o tanto que você quer de comunidade que você também necessita ou quer. É interessante dizer, porque a gente tem a noção, talvez, que estando num cohousing, a gente tem obrigações e tá junto em tudo. E não é bem assim. O Henry pode nos dizer acá se as pessoas têm que fazer coisas todas juntas no cohousing ou não. Cada um pode elegir se vai participar ou não, assim, compreende-me, Henry? Sí, entiendo. Bueno, hay una expectativa que... Expectativa? Que expectation. Expectativa. Há uma expectativa, sim. Que a gente, todos vamos a hacer alguma coisa, unos trabalhos para ajudar, para continuar a comunidade. Entonces, algunos preparan las repas, las cenas, y otros limpian las platas, y otros hacen trabajo con la tierra, con los árboles, con la nieve. Tenemos un camión para remover la nieve cuando se cayó. Y no sé, algunos hacen cosas con el dinero para organizar el budget y escribir los cheques y todo eso así. Ou seja, as pessoas elas podem escolher naquilo que elas vão participar no comum. Há uma carga horária mínima, que eu acho que são mais ou menos 4 horas por mês, mais ou menos, o mínimo. 6,5. 6 horas e meia por mês, que a pessoa que mora no cohousing Cherry Hill, nesse cohousing, dedica para a comunidade. Cada cohousing tem as suas regras, as suas decisões, são muito autônomas. Algunas hacen muito más que 6,5 y pocos hacen un poco menos.
y hay una mujer con 88 años y ella Não pode. no puede hacer tanto. Entonces, ella hace que se puede y es bastante. ¿Sí? Ou seja, Y todos nos apoyamos nosotros mismos. Entonces, esta mujer, si ella necesita algo para su computadora o para cambiar una uma lâmpada. lámpara, sí, alguien va a ir a su casa para ayudarla. E se ela fica doente, Henry? Se está mal de saúde, tem um problema de saúde. Não, sim, a gente ajuda, como é a questão? No, pero ella está, Não, ella, em geral. en general, Se uma pessoa no cohousing tem um problema, tem Com um saúde. problema de saúde, tem que ir ao hospital, fazer exames, como sí, a gente, como é estos isso? casos, ellos no trabajan para la comunidad y la comunidad hace cosas para ayudarla, para ajudar. limpiar la casa o para traer comida o ir a traerlos al hospital o un appointment, una cita. Sí. Ah, sim. Então, Sim. levar ao hospital também, Sim, ajuda e tal. Você, Henry, está há 30 anos vivendo Sim. Imaginem 30 anos vivendo com as mesmas pessoas, mais ou menos 70, 80 pessoas. Você mudaria se você fosse fazer de novo? Se você fosse fazer todo de novo, cambiaria, seria uma coisa diferente ou viveria em um cohousing? Se fosse... No. Decido definitivamente a viver em cohousing. Então Sí. você acha que para você foi uma boa solução e você gosta de viver num cohousing? Sí, me gusta mucho. Sí, es un bueno vida de vivir. Mas, Sí. mas, Henry, isso é para todo mundo ou há gente que não... No, hay gente que no le gusta y algunos salieron de nuestra comunidad porque, no sé en todo, pero algunos salieron porque necesitaban más privacidad, otros tenían problemas con alguien o con un arreglo o algo así. Henry, Pero muchos de nosotros todavía vivimos disculpa, en la comunidad todos estos 30 años. então, Casi un medio. Henry, e você tem muitos amigos no cohousing? Sí, algunos, sí. E os outros não são amigos? Como é isso? Algunos son amigos, algunos son vecinos buenos, algunos no me gusta tanto, pero yo ayudaré en cualquier cosa que necesitan. E há conflitos? Sí, claro que sí, con 70 y poco gente va a ser conflictos. E como sí. se hacen com os conflitos, Henry? Tenemos un grupo que hacen mediación y enseñamos cómo nos enseñan cómo get along. Como lidar com Sí, as outras pessoas. sí. E isso funciona. Este grupo es muy importante y nos ayuda mucho con todas las cosas, con las conexiones, con la vida de las personas adentro de la comunidad. Hay trabajo físico como cortar la grama y hacer cosas con los árboles y con los jardines, y también hay gente que trabaja con los sentimientos y continuamos las conexiones entre la gente. Muito bom. Então, sim, Henry, pegar
Muito bem. Henry, você acha que, por exemplo, vamos falar da questão humana individual. Assim, você acha que pessoas que vivem no cohousing cambiaram sua vida para melhoraram a sua vida individual porque estavam vivendo numa atmosfera de comunidade? Pensa que isso ajudou ou não? E pode me dar algum exemplo de alguma coisa que a comunidade melhorou a vida de pessoas, Henry? Un ejemplo es que tenemos un taller. Taller é uma oficina, que é um workshop. Workshop, sí. Um workshop. Y yo no tengo mucha facilidad con máquinas de cortar. Madeira, ferro. Sí, sí. Né? Entonces, hay alguna gente que estarán en el taller y pueden ayudarme a hacer cualquier cosa. Y con otros también. Un hombre, John Fable, él conoce cómo crear instrumentos musicales y él hace instructos como hacerlos y alguna gente aprende, ou seja, vai junto para aprender. Sim. Eu sei que o cohousing Cherry Hill, né, ele é um cohousing multigeracional, ou seja, ele até privilegia casais jovens com filhos pequenos até para rejuvenescer o ecossistema todo. Como é a relação, Henry, das pessoas mais velhas, mais viejas, com as crianças? Como é a relação? Muito bem, very good. Los mayores son como abuelos para los niños. Avós. Sí. Cuando movimos en cohousing, mi familia tenemos 2 hijos chicos y una mujer soltera del otro lado de la calle. Ella nos ayuda con mis niños y ella era como una tía de la familia. Então, Henry, você vê essa questão das crianças como a intergeracionalidade, as diversas gerações, é uma coisa boa no cohousing? Sim, sim. Muito bem. Os teus filhos, então, cresceram no cohousing? Tus hijos cresceram? Sim, sim. Eles cresceram em nossa comunidade e desde pequeno hasta, estavam adultos. E agora eles vivem bastante cerca y visitan muchas veces y todos les preguntan, oh, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y todo. Y es como familia, parientes, como parientes. Todos son como parientes para los otros. Y también con otros hijos de otros de mis vecinos regresan, es lo mismo. ¿Cómo estás? ¿Qué vas? Nos abrazamos y todo. Sí. Muito legal. Essa parte humana, porque nós vemos hoje em dia, Henry, na sociedade, especialmente na sociedade, nas grandes cidades, Sim. que a gente vive muito apartada, Sim. cada um no seu apartamento, a gente envelhece, vai viver sola. Então, como vês essa coisa? Esta es una oportunidad para encontrar comunidad. Hace, tantos años, la gente vive cerca con nos y dependen en todos, en pueblos pequeños o en ciudades, pero no spread out en toda la tierra. Não entendi muito bem. Você quer dizer que nas pequenas... Não entendi muito bem. Tenta repetir, Henry. Antes de... Antigamente, você quer dizer? Antes de la empiece
la edad automovilista. Ah, dos carros, Sí, sim, sí, carros. Antigamente, tá? La gente vive Vive ahí. mucho más cerca y dependen más y conocieron más Os vizinhos. los otros. É. Y después, especialmente en los Estados Unidos, todos mudaron hasta casas en las afueras y con mucho espacio entre las casas, pero también sin comunidad. Y este es un atento a regresar a los tiempos antes, cuando todos conocen y viven cerca de los vecinos. Y también en este método podemos proteger lo más de nuestra tierra. Podemos o quê? Proteger. Podemos proteger mais a natureza, a nossa terra Sim. e tudo. Tenemos casi 10 hectáreas y las casas y las calles están en 1,5 hectáreas y la otra tierra es para la natureza, para jardines y huertas y todo. Então é uma proposta muito ambiental, ou seja, há muita proteção Sim. da natureza, Sim. que tá de acordo, está alinhado com o que a gente precisa e que é hoje em dia. Henry, as pessoas no Brasil, talvez, quem não conhece o conceito de co-housing, quem não conhece, pode pensar que há uma perda de privacidade. Compreendes que Sí, hay sí. piensas que sí o que no? ¿Cómo es la cuestión de la privacidad? No, tenemos menos privacidad que cuando vivimos en esta casa en el bosque. Pero Em bosque? antes de morir. Ah, no bosque. Sí, Antes da co-housing. sí. Y en cohousing, sí, podemos entrar en nuestras casas y cierran las cortinas y tenemos privacidad. E hace o que queira. Sí. Ou seja, a pessoa na casa dela, ela faz o que ela quer. E a pessoa em sua casa hace o que queira. E Sí, sí. há muito respeito por la privacidade, não? Como é a questão? Sí, sí. Eu estou falando respeito, né? Eu acho, na minha impressão de visitar vários co-houses nos Estados Unidos, que o respeito é uma das tônicas maiores. O respeito à diversidade, o respeito aos pensamentos diferentes, o respeito à política diferente, à religião diferente, a uma série de coisas. Então, cada um respeita o outro. Posso não concordar, mas eu respeito. E na casa de cada um faz o que quer. Então, essa combinação de privacidade e comunidade é muito interessante. Falando de respeito, de diversidade, Henry, você diria que Cherry Hill, o co-housing dele, é uma comunidade diversa? É diversa? Bastante diversa. No, Dá exemplos para nós da somos diversidade. blancos, somos, de medium income. Classe média. Sí, clase media. Que mais? Que mais de diversidade? Porque necesitamos una regla de nuestras comunidades. Nosotros necesitamos ser los dueños de nuestras casas. Es una regla del pueblo también. Você tem que ser dono da sua casa. Mas eu estou falando da diversidade religiosa, diversidade racial. Como é a questão da tolerância racial, tolerância religiosa? No teu co-housing há diferentes, distintas religiões, há raças diferentes. Como é isso, Henry? Como? Sí, hay diferentes religiones. Algunas son más religiosas, otras no. Y Que tipo de religiões há já? judíos, cristianos, ateos. Pienso que no hay musulmanes. Politicamente, há também diferenças? La más de la gente votan para los democráticos, son más liberal. Mais liberal. Pero no todos. ¿no? Não todos. E Y entonces, en mi país, la gente ponen señas por sus candidatos en la
en la grama y en nuestra comunidad no podemos. Podemos cerca de su casa, pero no cerca de la calle, porque en la calle todos viven en este área de la calle, ¿no? Entonces, por su casa sí, pero no por la calle. É comum. Eu estava conversando com algumas pessoas do Cherry Hill e eles me contaram que acho que num dos últimos anos eles pensaram em colocar uma árvore de Natal, a Christmas Tree, na casa comum. Aí consultaram lá o grupo de tomada de decisão e eles decidiram não, porque acharam que alguns poderiam se incomodar, porque não são todos que são cristãos e tal. Então falaram, não, então ponha a árvore de Natal na sua casa e tudo mais. Pero si alguien le gusta hacer una fiesta de la Navidad, ellos pueden traer un árbol de Navidad. Para aquela data. Então, sim, eles podem usar a casa comum, entre aspas, alugar, mas reservar a casa comum, que é o espaço comum, que é grande, deles, para fazer até coisas particulares ou de certos grupos do co-housing, né? Então, isso pode ser agendado. E também me chamou a atenção que, quando eu estava já era uma época que tinha uma comemoração judaica da festa das cabanas, se eu não me engano. Então, quando os judeus celebram as cabanas, as primícias, as primeiras frutas ou coisa assim. E aí, um dos membros, que é o Larry, ele fez uma sukkah. Sim. E convidou todo mundo para ir lá, na frente da casa dele. Então, aí as pessoas foram, levaram comidas, assim, na frente. Quem queria vinha e tal. Organiza uma fiesta com comida neste sukkah e todos vienen, os judeus, os não judeus. Cristianos. Então, essa questão da diversidade, ao mesmo tempo da convivência interreligiosa, da mesma maneira como é uma convivência multigeracional, interreligiosa, quer dizer, o respeito ele tá permeando tudo. Que mais? Henry, você acha... Eu estava falando com o Henry que... Engraçado, comparando os brasileiros com os americanos, né? Porque quando eu vou para lá, eu vejo muita organização no sentido de que o que eles combinam, eles fazem. Las cosas que se combinam se hacen, ou seja, quando uno diz, vai ser. Isso é uma cultura deles, assim, que a gente brasileiro tem mais dificuldade. Nós somos muito abertos, a gente é muito tudo bem, estamos juntos, essas coisas assim que tem um lado muito bom e tem um lado que não é tão bom. E então as coisas funcionam muito bem, as coisas combinadas em grupos assim funcionam muito bem e há muito respeito. Aqui no Brasil, outra coisa que o Henry me falou. O co-housing, aliás, ele é uma instituição que se desenvolveu muito no hemisfério norte, ainda muito pouco no hemisfério sul. No hemisfério sul tem muito poucos exemplos, talvez alguns pouquíssimos na África do Sul. Eu não sei se tem algum outro país no hemisfério sul que há co-housing. Não sei se na Nova Zelândia há, talvez não. Acho que na Nova Zelândia há. Aliás, me lembro que até conversei com uma senhora na Nova Zelândia que até publicou um livro sobre co-housing. Mas é um país bastante avançado, né? Mas muito pouco, assim, no geral, no hemisfério sul. No hemisfério norte, as pessoas são mais fechadas, comparada com os brasileiros. As pessoas são mais, assim. Sim. O Henry estava me dizendo que as pessoas não fazem tanta amizade facilmente quanto aqui no Brasil, quanto na Argentina. O Henry, aliás, ele é um dançador de tango, por isso que ele já veio 4 vezes ou 5 para Buenos Aires, lá de Boston, lá no estado dele. Entonces, me gusta mucho viajar a América del Sur, porque la cultura es mucho más caliente, mucho más abierta, ¿sí? Me gusta donde vivo, es la verdad, pero para algunas semanas sí, me gusta mucho a visitar este área del mundo.
E essa questão das pessoas serem muito abertas, teoricamente, segundo ele, não precisaria tanto dessas organizações como o cohousing para vincular as pessoas. Mas eu estava refletindo com ele que, embora nós tenhamos aqui, Henry, uma relação muito boa com as pessoas, tudo é muito amável e tal, mas no dia a dia das grandes cidades, especialmente, vamos dizer São Paulo e outras cidades grandes, as pessoas estão muito nas suas casas, nos seus apartamentos, e estão muito dentro. Estão muito nos seus equipamentos digitais, a violência faz as pessoas ficarem muito em casa, o trânsito absurdo faz as pessoas ficarem muito em casa. Aliás, é um conceito que anos atrás a gente falava de cocooning. Cocooning é você ficar em casa e fazer tudo em casa. Isso está muito assim, né, gente? Com pedir comida a domicílio, tudo vem a domicílio. As compras, compramos coisas, estamos em casa, vem a domicílio. Então a gente está evitando sair de casa. Ao mesmo tempo que é muito bom você evitar sair de casa, você perde a oportunidade de conexões humanas. Perde a oportunidade de conectar-se com gente quando tu se queda solamente em tu casa e não sai. Isso, no processo de maturidade, pós-maturidade, envelhecimento, a gente está falando de longevidade, tudo, acho que é uma coisa que não é boa. A gente precisa manter as conexões sociais azeitadas. Amigos são muito importantes. E eu estava pensando, vamos pensar aqui em São Paulo, né? Eu moro aqui, por exemplo, perto de Ibirapuera e estou com 90 anos. Estou pensando lá na frente. E meu amigo, minha amiga mora na Penha. Eu estou com 90 anos. Será que eu vou ter assim, a energia, a vontade de descer do meu prédio, pegar um táxi, um Uber, um carro, ir até a Penha para encontrar a minha amiga, o meu amigo? Eu acho que não. E se eu acho que não, as conexões vão ficar muito virtuais. E as conexões virtuais, elas não suprem as nossas necessidades de... Como é que a gente pode chamar isso? As necessidades psicossociais, emociono-sociais, de relacionamento, de afetividade, de conexão humana, de abraço, de tudo. Então, eu acho que, nesse sentido, mesmo nós brasileiros que somos afetivos, se nós estamos morando sozinhos num apartamento em São Paulo, estamos envelhecendo, eu não sei se a gente vai visitar amigos longe. E a vantagem do cohousing é que você forma uma comunidade uma comunidade de amigos vizinhos. E que estão vizinhos a você. Como o Henry falou, não são os 70 que são amigos do Henry. Sim. Quantos são amigos teus? Mais ou menos. Vai, diga um número. Como 10, como 8. é um amigo, não? Como é um amigo, Sim. né, gente? O que é um amigo, né? Tenho, bueno, 3 ou 4 bons amigos. Bons amigos. Muito fortes. Muito fortes. Religião. Que vivem cerca de ti. Sim, sim. Esses 3 ou E 4 também amigos... tenho amigos que vivem em outros lugares, outros estados. Tudo bem. Outros países, não? Em outros países. Sim. Agora, esses 3 ou 4 amigos que vivem em El Cohousing cerca de ti, Sim. se eles continuarem vivendo lá, perto deles, já estão há 30 anos juntos, a tendência é que esse grupinho ele vai para frente e está pertinho, está lá a 20 metros de você, então há uma grande convivência. Que é mais diferente do teu amigo que vive lejos, que não pode sempre encontrar. Sim. Amanhã, em 20 anos, vai ser mais difícil para ti conectar-se com a gente que está em outros países. Sim, sim. Creio que sim. Então, eu acho que aí que está uma das pegadas interessantes do cohousing. Eu me lembro uma pessoa que fazia parte do corpo dirigente do cohousing Vila Conviver dos professores, doutores da Unicamp, e que está em processamento, está em planejamento, acho que começa logo.
Ele dizia assim, era uma pessoa muito bacana e um excelente orador, um excelente apresentador de Kurhausen, ele fez muitas apresentações em vários eventos nossos. Ele disse, o nome dele era Sérgio Mullen, ele era um professor, não sei se professor ou doutor, lá na Unicamp. Ele dizia assim, se você não planejar o futuro da tua vida, você estará no planejamento de alguém. Isso quer dizer, se você não tomar nas tuas mãos, alguém vai fazer por você. E a gente não quer muito que alguém faça isso pela gente. Henry, que mais puedes dizer de las... Isso é interessante. As vantagens e as desvantagens de morar num cohousing, Henry. Bem, uma vantagem é que compartimos muitas coisas. Nadie necesita comprar todos, porque alguém na comunidade tem. Sea un herramienta, una comida, si necesito un limón, vas a otra casa, 10 pies y regresa con este limón. O pon una pregunta en la lista de e-mails. Sim, você faz uma pergunta por e-mail, sim. se comunicam rapidamente, tem uma resposta. Alguém pode me levar amanhã na cidade? Estou cozinhando uma sopa e necessito uma cebola. E 10 segundos, máximo 1 minuto, 2 ou 3 cebolas vienen a sua casa. A cebola vem até a tua casa. Sim. E se uno necessita alguém para levar ao médico amanhã? Sim. Se alguém precisa de ser levado numa consulta médica, num exame amanhã, ele vai ter alguém que vai levar ele, que vai acompanhar ele. Se alguém tem problema agudo de saúde, alguém vai trazer-la ao hospital e quedar com ele hasta regressa. Interessante que nos projetos de cohousing, é muito importante que quando você projeta as casas dessa vila de amigos, você projeta, seja toda, seja em Alameda, seja alguns grupos de casas, de uma maneira que você consegue ver a casa do vizinho. Ela não precisa estar colada, mas você consegue ver, entre aspas, para você ver se ele acordou de manhã, se ele abriu a janela, você conhece o vizinho. Porque o dia que ele não abrir a janela, se um dia o vizinho não abre a ventana, está todo cerrado, e todos os dias o vizinho abria a ventana, tu podes perguntar, o que sucedeu com ele? Por que não abriu a ventana hoje? Ou seja, é o tipo da coisa que se você está sozinho, ninguém vai saber se você não abriu a janela do teu apartamento. Sim, algum dia estava conversando com essa mulher mais vieja, Audrey, e ela estava preocupada com se morreu na noite e nadie vai saber. E me respondi que sim, eu puedo ver que las ventanas están cerradas y voy a knock on the door. Sim. Isso aí. Essa sensação que a gente tem, né? Imagina, seja de cair num banheiro, né, e ficar imóvel por algumas horas ou ficar meio inconsciente, alguma coisa, alguém vai saber. E isso é um medo que eu percebi nas conversas que eu tive preparando o meu Moai, das pessoas que vivem mais sozinhas. Puxa vida, e se ninguém me descobrir ou souber de mim? Então, me perguntaste sobre as desvantagens. Desvantagens. Quais são? Fala de há algumas. Uma é que necessitamos ir a muitas reuniões, meetings. E algumas vezes não puedo fazer que me gusta porque alguém não tem problema com isso.
pero são poucos estas vezes. Isso é uma desvantagem, ter que participar de várias reuniões. O que mais é de desvantagem, Henry? Pero não recuerdo. Ah, Por sim. mais de 30 anos, sim, me gusta todo, sim. Então, gente, vocês estão vendo que nesses mais de 30 anos, o Henry está feliz de morar num cohousing. Ele escolheu o Cherry Hill Cohousing, um cohousing em Amherst, uma cidade universitária em Massachusetts. É uma cidade bonita. E o cohousing dele é um cohousing, eu vou chamar de suburbano, que fica a 6 quilômetros, 4 miles, Sim. 4 milhas, 6 quilômetros do centro de Amherst. Então dá para ir de bicicleta ou de carro facilmente, até a pé para os grandes E caminhadores. há buses grátis para ir ao centro também. Muito bom, né? Acessibilidade para ir para o centro. Ele mora lá há 30 anos. E está muito feliz de morar lá e não mudaria, não viveria de forma diferente. Embora, Henry, tenha gente que não gosta muito de ti em cohousing, há gente... Sim. Há gente que se moveram e ano depois saíram. Sim. Tem gente que não se acostuma. Não é para todos. Não é para todos. Não, tem gente que não se acostuma e sai. Mas, Henry, eu disse outra coisa. Se há gente no cohousing que não gosta muito de ti. Sim. Também tem gente que não gosta muito dele. Sim? Sim. Mas respeitam. Como isso? Sim, mas respeitam a todos. Respeitamos os outros. Respeitam a todos. Então, Sim. de novo, a gente volta... E toleramos. Toleramos. Aliás... E aprendimos sobre estes anos. Aprendimos como fazer com mais facilidade. Com mais? Facilidade. Então, Henry, você acha que ao longo desses 30 anos, você hoje em dia é uma pessoa mais elaborada? Pensas que tu és uma pessoa que está mais, como vou dizer, mais desarrollada, não? Uma pessoa mais evoluída do que quando começaste no cohousing? Sim. Todos aprendimos how to get along with other people. É como se relacionar. Então vocês viram, quer dizer, gente, não é para todo mundo. E eu vou dizer assim, gente, para pessoas que têm dificuldade de olhar um pouco o entorno, os outros, que o cohousing não é uma muito boa solução. Eu acredito que o cohousing é uma boa solução para pessoas que já têm uma visão assim de outra gente, que lhe gusta lá, sabe, que gostam de estar com amigos, assim, sabe, que gostam de olhar o outro, que gostam de fazer alguma coisa para o outro. Aí eu acho que é muito perfeito, assim. Eu acho que você se desenvolve no cohousing, eu acho que você faz muita coisa junto, eu acho que um estimula o outro. Imagina pessoas que estão se aposentando e estão em busca de um novo modelo de vida para os próximos 30 anos da sua vida, que é muito tempo. Imagínate, uno se jubila aos 60, Henry, e tem mais 30 anos de vida. É muita vida para quedar-se na casa um pouco... Sim. Ou seja, eu acho que é motivador e... para pessoas, como a gente disse, que tem um olhar, né, para as pessoas que gostam de um... E também é muito bom para as famílias jovens, com os meninos, com um bebê. ¿Sí? Todos vão ajudar-lhe com cuidar do baby e hold the child quando está trabalhando. Muito interessante isso, né? Porque a gente também está muito acostumado, as famílias jovens, os casais jovens com os filhos pequenos, deixar numa creche ou alguém para tomar conta, é sempre um problema isso. E no cohousing, isso eu vi com os meus próprios olhos, você tem os vizinhos. Então, normalmente, você vai ter um vizinho mais velho, uma senhora, alguém que vai tomar conta dos teus filhos pequenos e de uma forma muito mais bacana, às vezes, porque está na comunidade, do que
você pôr numa creche, que é um modelo padrão institucional, né? Então, isso é muito bom para casais jovens, e eles dizem, né, que os jovens fazem muita amizade entre si dentro da comunidade. Então, isso é uma outra coisa muito interessante, né? Então, gente, é isso. A gente fez essa primeira conversa com o Henry, ele está aqui no Brasil. Amanhã a gente vai ter uma conversa aqui na Freeway, onde ele vai contar do Cherry Hill Cohousing, com imagens, com fotos, com tudo isso. E vamos ver, acho que vai ser muito legal. E é isso. Continuem a nos seguir aqui. Você vai encontrar vários vídeos meus também aqui, Edgar Verblovski, aqui sobre cohousing na internet. A gente está sempre seguindo vários eventos, participando de eventos nos Estados Unidos, levando os grupos para visitar cohousings e conviver com essas pessoas para entender um pouco como é que é, sentir um pouco. Eu conheci o Henry indo para os Estados Unidos, visitando o cohousing dele, dormindo na casa dele. Ele me cedeu um quarto na casa dele. Isso é comum nos cohousing norte-americanos. E aí eu levei grupos para ficar em vários cohousings. A gente conviveu com pessoas. E como eu estou formando um cohousing aqui em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, eu vou querer também em mi cohousing que a gente como tu e outras pessoas de outros cohousings venham a visitar-nos acá e quedar-nos. Eu acho que essa troca é muito interessante. Tá? Então a gente continua, eu espero ver vocês em outros momentos aqui, em outras conversas sobre cohousing.